Meu pai me deu 5 milhões de reais de presente de casamento. Quando meu marido descobriu, ele me pressionou a entregar 5 milhão, senão pediria o divórcio. Mesmo grávida de 7 meses, eu assinei os papéis na mesma hora, deixando toda a família dele pálida. Eu sou Larissa e a história de hoje é sobre a jornada que vivi como nora. Houve lágrimas, tristeza e momentos em que pensei que ia desmoronar. Mas foi graças a tudo isso que encontrei o caminho para me salvar. Antes de me casar, eu acreditava que tinha encontrado o homem certo. Meu marido Hugo, na época em que namorávamos, era tão atencioso que todos o elogiavam como um homem gentil e correto. Se eu estava doente, ele corria para me trazer uma canja de galinha. Se chovia, ele me esperava por horas com um guarda-chuva em frente à minha casa. Falava sempre com delicadeza. Cada frase era: "Pode ficar tranquila, meu amor. Quando a gente casar, eu cuido de tudo para você." Sinceramente, naquela época eu era apaixonada por essa ternura e pensei que ao me casar com ele teria uma vida de paz. Mas a vida não é tão simples assim. A partir do dia em que nos casamos, comecei a ver coisas que nunca apareceram durante o namoro. A família do meu marido era composta por 3 pessoas: a sogra, Dona Marta, o cunhado, Ricardo, e a cunhada de 22 anos, Thaís. Cada um dos 3 era difícil à sua maneira. Dona Marta era calculista, suas palavras sempre ríspidas. Ricardo estava desempregado há tempos, vivia de bicos e não se preocupava com o futuro. E Thaís, embora jovem, era atrevida e gostava de reparar em tudo. Mas o que mais me chocou foi que Hugo, meu marido, de repente se tornou uma pessoa completamente diferente. Na frente de sua família, ele ficava mudo como uma pedra. Era sempre sim: "Mãe, tá bom, Ricardo." E nunca me defendia. Depois de 6 meses de casados, fui morar com a família dele. No primeiro dia em que pisei naquela casa, minha sogra me olhou dos pés à cabeça e disse algo que nunca esqueci. "Menina de apartamento, né? Vamos ver quanto tempo essa pele de pêssego dura aqui em casa." Eu sorri, pensando que era uma brincadeira, mas logo entendi que não era. Nos primeiros dias como nora, eu me vi perdida em meio a um monte de tarefas sem nome. Tinha que acordar cedo para cozinhar, limpar, ajudar minha sogra na lojinha dela, e tudo que eu fazia ela criticava. Se eu picava a carne miudinha demais pro recheio, ela dizia: "Que mão de moça, parece que tem medo de trabalho." Se eu cortava um pouco maior, ela resmungava. Dá pra ver que nunca pegou no pesado na cozinha. Hugo, vendo a situação, apenas sorria sem graça. "Minha mãe é exigente, mas ela gosta de você." Mas eu sabia que ele estava apenas se esquivando. Não sou uma pessoa que se ofende fácil, então continuei tentando cumprir meu papel. Todas as noites, ao me deitar, eu dizia a mim mesma que se eu fosse boa, eles acabariam gostando de mim. Mas parece que eu fui ingênua demais. Uma noite, enquanto a família jantava, Ricardo disse algo no ar que me pareceu estranho. "Aí, Hugo, quando vocês estiverem com uma grana sobrando, lembrem dos irmãos aqui, hein? Nessa família, o que vale é a união." Eu apenas dei um sorriso amarelo, porque naquela época, nós dois mal conseguíamos guardar algum dinheiro. Minha sogra, ao lado, me fuzilou com os olhos e soltou: "Olha, sinceramente, meu filho é um coitado, mas deu sorte de casar com você. Só de olhar, já dá pra ver que você não tem onde cair morta." Eu congelei. Palavras que pareciam brincadeira, mas eram afiadas como facas. Naquela noite, no nosso quarto, perguntei a Hugo: "Amor, o que a sua mãe quis dizer com aquilo? O que a sua família pensa de mim?" Hugo apenas afagou minha cabeça para encerrar o assunto. "Não é nada, não pensa nisso. Minha mãe fala as coisas sem pensar." Mas em meu coração, uma semente de desconfiança começou a brotar. No segundo ano como nora, Hugo abriu uma pequena assistência técnica de celulares. O negócio não decolou de imediato, mas ele era esforçado. Eu confiava nele, economizava cada centavo, e no final daquele ano, engravidei. Pensei que com a chegada de um neto, minha sogra talvez gostasse mais de mim, mas não. Quanto maior minha barriga ficava, mais exigente ela se tornava. Se eu demorava para limpar a casa, ela reclamava. Se lavava a louça com um pouco mais de força, ela criticava. Na casa inteira, eu era a única culpada por tudo. Lembro-me de uma vez em que voltei do mercado com a barriga pesada e esqueci de comprar um maço de cheiro verde. Dona Marta ficou no meio do quintal e falou alto o suficiente para os vizinhos ouvirem: "Nora, que eu arranjei. Grávida não é aleijada para esquecer das coisas." Engoliu o choro. Hugo viu, mas virou o rosto.
Naquele dia, voltei para o quarto, olhei para minha barriga e comecei a chorar. Não pela história do cheiro verde, mas porque eu sabia que estava sendo tratada como uma estranha no lugar que deveria ser minha família. Um dia, meu pai, seu Valdir, veio me visitar. Ao me ver mais magra, ele ficou muito triste. Sentou-se na beirada da cama, segurou minha mão. Larissa, minha filha, você não está bem aqui. Aguenta mais um pouco. Depois que o bebê nascer, se quiser, pode voltar para casa. Eu e sua mãe cuidamos de você. Não vamos te deixar sofrer assim. Eu sorri, mas as lágrimas não paravam de cair. Meu pai, vendo a filha grávida sendo tratada daquela forma, devia estar com o coração partido. Naquela noite, deitada, ouvindo o vento assobiar lá fora, meu coração estava pesado. Eu via claramente que aquela casa nunca me acolheu de braços abertos, como no dia em que me disseram que ser nora era como ganhar uma nova família. Eu não sabia quantas tempestades ainda viriam. Só sabia que o que estava por vir nos próximos meses mudaria minha vida e a do meu filho para sempre. Nos primeiros meses de gravidez, eu imaginava que seria mimada e cuidada. Mas na casa da minha sogra, tudo aconteceu ao contrário. Quanto maior a barriga, mais eu me tornava um alvo para críticas. Uma manhã, enquanto eu lavava verduras no quintal, minha cunhada Thaís, se maquiando na janela, me observava. Ela disse, com um tom meio zombeteiro, meio desdenhoso: "Nossa, Lari, sua barriga nem tá tão grande e você já anda que nem uma tartaruga. Quando o bebê nascer, acho que você não vai nem conseguir correr." Eu sorri de leve. "Estou grávida, então ando mais devagar por segurança, Thaís." Ela fez uma careta. "Ah, para! Vejo um monte de grávida por aí dirigindo, andando rápido. Acho que você se acostumou a ser mimada e ficou mole." Ouvi aquilo e só consegui suspirar. Ela era jovem, não entendia as dificuldades de uma mulher grávida. Não a culpei, mas também não fiquei feliz. Mal terminei de lavar as verduras. Minha sogra apareceu atrás de mim. Olhou para a forma como eu me movia e disse: "Larissa, você está grávida, não machucou a perna. Por que faz tudo tão devagar? Vou ser sincera, não use a gravidez como desculpa para ser preguiçosa." Aquelas palavras foram como um balde de água fria nas minhas costas. Eu me virei e respondi baixo: "Eu não estou sendo preguiçosa, mãe. Estou fazendo o meu melhor." Ela descartou minha resposta na hora. "Seu melhor? E eu vejo você levar uma manhã inteira para lavar umas folhas de alface. E quando o bebê nascer, quem vai fazer o serviço de casa?" Sorri, triste, sem saber o que dizer. Naquele momento, o bebê na minha barriga, como se entendesse a tristeza da mãe, deu um chute leve. Naquela tarde, Ricardo, meu cunhado, chegou em casa com uma aparência exausta. Jogou os chinelos no canto e gritou: "Mãe, tô pensando em pegar um dinheiro emprestado com o pessoal aí para quitar umas dívidas antigas. Tão me cobrando para valer." Minha sogra franziu a testa. "Meu Deus, Ricardo, que tipo de dívida é essa que todo mês chega nesse ponto?" Ele respondeu baixo, hesitante: "É a vida, mãe negócios. Às vezes dá certo, às vezes não." Eu, sentada descascando frutas, ouvi e entendi na hora. Desde que cheguei, ouvia rumores de que Ricardo mexia com o jogo do bicho. E às vezes até com apostas de futebol. No início, não acreditei, mas vendo seu rosto preocupado, soube que os rumores eram verdadeiros. Thaís se intrometeu com um tom sarcástico: "Por que não pede ajuda para Lari? Os pais dela têm grana. Ela tá grávida, mas com certeza tem um dinheirinho guardado. Olhando para ela, parece que é cheia da grana." A frase dela fez minha mão parar. Minha sogra me olhou de relance, um olhar que eu já tinha visto algumas vezes. Um olhar de quem tá calculando algo. Naquela noite, perguntei a Hugo: "Amor, o Ricardo vive endividado assim?" Hugo desviou o olhar e respondeu secamente: "Eu não sei das coisas do meu irmão. A mãe cuida disso." Mas eu sabia que ele sabia. Ele sabia e estava escondendo. E isso me deixou insegura. Nos dias seguintes, minha sogra começou a se mostrar interessada demais, de um jeito estranho. Ela me fazia perguntas que pareciam normais, mas na verdade eram para me sondar. "Seus pais te ajudam com dinheiro? No casamento, o que eles te deram de presente? Você já conseguiu juntar quanto?" Eu sempre respondia de forma vaga: "Ah, meus pais me amam, então de vez em quando me dão uma ajudinha." Eu não disse nada sobre o grande presente de casamento que meus pais me deram. Era um segredo entre mim e eles. Meu pai tinha sido muito claro: "Larissa, nós juntamos 5 milhões de reais. Guarde bem, não deixe ninguém saber, especialmente a família do seu marido. Essa é a sua rede de segurança para a vida." Eu sempre me lembrei das palavras do meu pai.
mas sentia cada vez mais que o risco de ser descoberta estava se aproximando. Uma noite, enquanto arrumava a mesa do jantar, minha sogra disse, como se estivesse me testando: Larissa, amanhã teremos um grande almoço de família. Limpe tudo direitinho e prepare uns pratos a mais. Toda nora faz isso. Nesta casa, não tem essa de ficar sentada só porque está grávida. Eu respondi: sim, senhora, vou preparar. Ela olhou para minha barriga por um instante e acrescentou: a casa é o nosso cartão de visitas. Se amanhã algo der errado, a culpa é sua. Eu sabia que no dia seguinte a casa estaria cheia de gente e que todos me olhariam com seus próprios olhos. Mas eu não tinha medo do trabalho. Tinha medo dos comentários, dos olhares de julgamento aos quais eu já estava acostumada desde que entrei naquela casa. Naquela noite, deitada ao lado de Hugo, olhando para o teto escuro, senti uma estranha inquietação. Acariciei minha barriga e sussurrei para o meu filho: meu amor, a mamãe vai tentar, contanto que você esteja bem. Eu não sabia que aquele almoço de família no dia seguinte seria um marco que faria a família do meu marido começar a me olhar com outros olhos. Um olhar que não era mais de desprezo, mas de cálculo. Foi quando a tempestade subterrânea começou a se formar. O almoço de domingo estava lotado. Desde cedo eu já estava na cozinha. Grávida, mas tentando manter o ritmo para não atrasar. Minha sogra ia e vinha, verificando cada prato. E a cada pouco estalava a língua. Que nora é essa? A sopa fica rala, a carne assada sem sal. Não sei como seus pais te criaram. Eu apenas abaixava a cabeça. Sim, senhora, vou temperar de novo. Hugo estava na sala tomando uma cerveja com os tios. Ele me viu atrapalhada, mas apenas deu um sorriso sem graça e virou o rosto. Naquele momento, me senti invisível na minha própria casa. Perto do meio-dia, os parentes chegaram em massa. Eu estava levando uma travessa quente de sopa de legumes para a mesa. Como o piso era escorregadio, andei devagar para não cair. Mesmo assim, uma única gota de sopa caiu no chão, fazendo um pequeno pleque. Uma gota, mas foi o suficiente para minha sogra explodir na frente de mais de 20 pessoas. Ela gritou: meu Deus, Larissa, que jeito é esse de fazer as coisas? Você está grávida, não aleijada, para ser tão desastrada. E se um convidado escorrega e cai? A sala inteira ficou em silêncio. Vários olhares se voltaram para mim, cheios de reprovação. Thaís, minha cunhada, ficou de braços cruzados e disse baixo, mas o suficiente para os mais próximos ouvirem: nossa, tá grávida, não carregando o mundo nas costas. Eu senti um nó na garganta. Meu filho chutou forte, como se reagisse ao grito. Abaixei a cabeça e pedi desculpas. Desculpe, foi sem querer. Uma tia do meu marido olhou para mim e acrescentou uma frase que nunca esqueci. Menina sem educação de berço, quando casa, o verniz sai logo. Eu fiquei ali, no meio da festa, sentindo-me humilhada e envergonhada. Mas o que mais me doeu foi que Hugo não se levantou para dizer uma palavra em minha defesa. Ele fingiu estar em uma ligação, levantou-se e saiu, como se não tivesse ouvido nada. Tentei engolir as lágrimas, voltei para a cozinha para continuar trabalhando, mas no fundo do meu coração algo havia se quebrado e eu não conseguia consertar. À tarde, depois de limpar tudo, eu estava tão cansada que só queria me deitar. Mas a casa estava barulhenta, com os parentes conversando e com o Ricardo se lamentando sobre suas dívidas. Eu ouvi de relance: mãe, os caras estão pressionando. Se eu não arranjar 5 milhões em 2 semanas, eles tomam a casa. Minha sogra respondeu irritada: meu Deus, Ricardo, com esse seu vício em aposta, um dia você vai preso. Eu já estou velha, não aguento mais. Então ela baixou a voz, mas eu ainda consegui ouvir. Quem sabe a gente pede para a mulher do Hugo. Os pais dela são de grana? Eu parei na cozinha com a mão suspensa no ar. Lembrei-me do que meu pai disse sobre o presente de 5 milhões. Larissa, guarde bem. É a sua rede de segurança. Eu guardei o comprovante do investimento em uma gaveta trancada junto com meus documentos. Pensei que estava bem escondido, mas os olhos das pessoas eram mais espertos do que eu imaginava. À noite, quando a casa estava mais vazia, eu estava lavando a louça quando Thaís se aproximou, apoiando-se na pia. Lari, vou te fazer uma pergunta sincera. Seus pais fazem o que para serem tão ricos? Dizem que seu presente de casamento foi uma bolada, não foi? Tipo, uns milhões, né? Eu me virei e olhei para ela. Quem te disse isso? Ela deu de ombros com um sorriso de lado. Ah, os parentes comentam. E vendo você usar só roupa nova, seus pais devem te amar muito. Será que um dia a gente não vai precisar de uma ajudinha sua? Aquela frase foi como uma agulha no meu coração. Se uma cunhada tão jovem já falava assim, eu entendi que a coisa não era mais só boato. Naquela noite, deitada ao lado de Hugo, ele estava no celular.
com o rosto tenso. Eu perguntei: aconteceu alguma coisa na família? Ouvi o Ricardo falando de dívidas. Hugo guardou o celular e se virou para mim. Assunto de homem, deixa que eu resolvo. Não se mete. A frase era curta, mas parecia que ele estava escondendo algo. Não insisti, pois sabia que ele não diria a verdade. Mas eu não esperava que poucos dias depois eu mesma ouviria a verdade que mais temia. Naquele dia, fui à sala pegar um copo d'água e ouvi a voz de Hugo falando ao telefone na varanda. Baixa, mas tensa. Faltam exatamente 5 milhões. Amanhã eu falo com a minha esposa. Não tem outro jeito. Eu fiquei paralisada atrás da porta. Falar com a esposa? Falar sobre o quê? Se não os meus 5 milhões? Um arrepio percorreu minha espinha. Coloquei a mão na barriga e o bebê chutou levemente, como se sentisse minha angústia. Naquela noite não consegui dormir. As frases ecoavam na minha cabeça. 5 milhões. Falo com a minha esposa. Eu sabia que os dias seguintes não seriam pacíficos. O silêncio daquela casa parecia o prenúncio de uma tempestade que se aproximava. E desta vez não seriam pequenas broncas, mas algo envolvendo dinheiro, ambição e a verdade sobre mim que eles estavam tentando arrancar a qualquer custo. Desde o dia em que ouvi a conversa de Hugo ao telefone, meu coração parecia em chamas. Eu não ousava questionar nem perguntar. Apenas observava silenciosamente a atitude de todos na casa. E não precisei ser muito perspicaz para notar que a maneira como me olhavam estava mudando. Não era mais o olhar de desprezo de sempre, mas um olhar calculista. Na manhã seguinte, enquanto eu descascava legumes, minha sogra entrou na cozinha. Sua voz estava um pouco mais suave que o normal, mas eu sabia que essa suavidade não era por afeto. Larissa, vou te fazer uma pergunta sincera. Quando os seus pais te deram a mão em casamento, eles te deram quanto? Com calma, respondi. Meus pais me deram um presente para me ajudar caso eu passasse por alguma dificuldade. Ela me olhou. Seu olhar não escondia mais nada. Quanto? Uns 10 mil? 100 mil? 1 milhão? Respondi. Mãe, isso é um assunto pessoal meu. Meus pais me pediram para não contar a ninguém. Ao ouvir isso, o rosto dela mudou de cor na hora. Pessoas que querem muito saber de algo se irritam quando não conseguem. Ela disse, com um tom quase de ressentimento. Larissa, você é nora desta família, não uma estranha. Ficar escondendo as coisas assim não dá, né? Eu pergunto para saber como ajudar vocês. Sorri levemente. Agradeço a preocupação, mãe. Mas é uma promessa que fiz aos meus pais, não posso quebrar. Ela respirou fundo e se virou. Eu sabia que, a partir daquele momento, a suspeita dela havia se tornado uma certeza. Naquela tarde, Hugo parecia ansioso. Ele andava de um lado para o outro no quintal, olhando para mim de vez em quando, como se quisesse dizer algo, mas desistia. Na hora do jantar, minha sogra chamou em voz alta. Hugo, hoje à noite você conversa com a Larissa direito, ouviu? Assunto de família que se arrasta assim, acaba com o carinho. Ouvi aquilo e meu coração doeu. Eles já tinham combinado tudo. O jantar foi pesado. Ninguém disse nada, só se ouvia o barulho dos talheres. Depois de comer, Hugo disse, Larissa, vem para a sala. Preciso conversar com você. Assenti, com a mão na barriga, sentindo o calor do meu filho, me dar um pouco de coragem. Na sala, estávamos só nós dois. A luz amarela projetava nossas sombras na parede. Hugo sentou-se, passou a mão na testa por um longo tempo e finalmente disse, com uma voz baixa, como se estivesse confessando um crime. O Ricardo está completamente endividado, Larissa. Os caras estão pressionando muito, minha mãe está desesperada. Perguntei suavemente, e o que você quer que eu faça? Hugo engoliu em seco e disse, palavra por palavra, Lari, eu sei que seus pais te amam. Eles te deram um bom presente de casamento, não foi? A pergunta foi como um tapa silencioso. Olhei diretamente para ele. Quem te disse isso? Hugo não respondeu diretamente, apenas continuou. A família precisa de 5 milhão urgente. É um valor que você pode ajudar só uma vez, Lari. Depois, a gente recupera. Fiquei pasma. O que eu mais temia finalmente tinha acontecido. Respirei fundo e respondi. Hugo, o dinheiro que meus pais me deram não é para pagar as dívidas de jogo do Ricardo. Eu não posso usar esse dinheiro para tapar o buraco que outra pessoa cavou. O rosto de Hugo escureceu imediatamente. Larissa, como você pode falar assim? Ele é meu irmão. Se esta família afundar, todo mundo vai passar vergonha. Apertei as mãos. E eu? Há quanto tempo eu passo vergonha e ninguém vê?
Grávida de 7 meses, sendo humilhada o dia todo. Alguém já me defendeu? Hugo se levantou de um salto. Não misture as coisas, estou falando de algo sério. Com calma, respondi. É por ser algo sério que eu preciso pensar no meu filho. Não posso jogar o futuro dele fora. Hugo me olhou por um longo tempo e então disse a frase mais dolorosa. O dinheiro que seus pais te deram, depois que casamos, também é nosso patrimônio. Não fica agarrada a ele desse jeito. Meu coração pareceu ser esmagado. Eu nunca pensei que ele, o homem que segurou minha mão na chuva e prometeu me proteger a vida inteira, veria o dinheiro dos meus pais como um bem comum. Perguntei, com a voz trêmula. Quem disse que presente de casamento é patrimônio do casal? Ele ficou em silêncio e seu silêncio foi a resposta. Naquela noite, depois de voltar para o quarto, pensei a noite toda. Meu filho chutava de leve, como se perguntasse: Mamãe, o que está acontecendo? Coloquei a mão na barriga e as lágrimas caíram. Está tudo bem, meu filho. A mamãe vai te proteger. Na manhã seguinte, antes que todos acordassem, saí de fininho. Sabia que não podia perder um minuto, pois se demorasse, eles dariam um jeito de me forçar. Peguei um táxi e fui direto ao banco. Entreguei o comprovante do investimento para a gerente e disse: Moça, eu quero liquidar esta aplicação e transferir o valor total para um CDB com trava de 24 meses, sem possibilidade de resgate antecipado em nenhuma hipótese. A gerente ficou surpresa. A senhora vai travar tudo assim? Aconteceu algum problema? Sorri, triste. Sim, um problema de família. Quero garantir que fique seguro. Ela olhou para minha barriga com um olhar de compaixão. Foi o único olhar nos últimos meses que me fez sentir valorizada. Assinei os papéis. Em poucos minutos, os 5 milhões de reais, a rede de segurança dos meus pais, estavam trancados em uma conta segura. Dobrei o comprovante antigo e o guardei na bolsa. Levantei-me e saí do banco. O vento da manhã era frio no meu rosto, mas me senti mais leve do que nunca. Eu tinha feito a única coisa que podia para proteger a mim e ao meu filho, mas eu sabia que essa decisão levaria a uma verdadeira tempestade, uma tempestade que a família do meu marido certamente não me deixaria em paz. Quando voltei para casa, o sol começava a raiar. Respirei fundo e entrei. A casa era familiar, mas naquele dia parecia envolta por uma atmosfera pesada. Minha sogra estava sentada no meio da sala, passando as contas de um terço, o rosto sério. Hugo estava na varanda, com o telefone no ouvido. Bastou um olhar para eu saber. Eles tinham descoberto. Assim que me viu, Hugo desligou o telefone. Ele se aproximou rapidamente, a voz já sem controle. Larissa, onde você estava desde cedo? Respondi com calma. Tive que resolver umas coisas. Ele insistiu. Que coisas? Foi ao banco, não foi? Não havia mais o que esconder. Apenas assenti. Sim. Minha sogra bateu o terço com força na mesa. Sua voz se elevou como se toda a paciência tivesse acabado. Larissa, você é nora desta família e faz tudo às escondidas. Hoje de manhã fui pegar a escritura da casa no armário e vi que sua gaveta estava vazia. O que você foi fazer com aquele comprovante? Mantive a calma. Eu fui liquidar a aplicação e reaplicar com uma trava de segurança. Ao ouvir a palavra trava, o rosto dela ficou mais duro que pedra. Trava? Repete isso para eu ouvir. Trava como? Você não quer que ninguém desta família toque em um centavo do seu dinheiro, é isso? Respirei fundo. Sim, esse dinheiro meus pais me deram e eu só tô seguindo o que eles me pediram. Hugo interveio, a voz apressada, como alguém prestes a perder tudo. Larissa, o que você fez? Eu já disse que a família tá precisando. Se o Ricardo não conseguir o dinheiro, eles vão tomar a casa. Olhei para ele e perguntei: e o que eu tenho a ver com isso? A dívida é do Ricardo, por que eu tenho que pagar? Ele ficou sem palavras, os olhos vermelhos. Porque você é a minha esposa, nora desta família, parte de nós. Coloquei a mão na barriga e disse, devagar, mas eu também sou a mãe do meu filho e minha primeira responsabilidade é protegê-lo. Hugo engasgou. Minha sogra não aguentou mais. Ela se levantou de um salto. Larissa, olha o que você tá falando. Desde que você chegou aqui, esta família te deu comida, um teto, te tratou mal por acaso? Agora que a casa tá com problemas, você vira as costas? Que ingratidão. Antes que ela pudesse dizer algo pior, eu abaixei a cabeça. Mãe, sou grata à família, nunca esqueci disso, mas esse dinheiro não foi ganho por mim. É o trabalho de uma vida inteira dos meus pais. Eu não posso tocar nele. Thaís, que estava na escada, comentou com sarcasmo. Nossa, ouviram o que a Lari disse? Parece até que a gente tá querendo roubar o dinheiro dela.
Ter um pouco de consideração não mata ninguém, sabia? Virei-me para ela, com um olhar cansado. Você é jovem, não entende. Quando tiver um filho, vai entender. Ela fez uma careta. Entendeu o quê? Para mim você é só pão dura. Não respondi. Não precisava. Hugo se virou para mim e fez a pergunta que realmente me deixou sem ar. Larissa, quanto seus pais te deram? Me fala. Eu sou seu marido. Olhei para ele por um longo, longo tempo. Desde que casamos, você alguma vez me perguntou se eu estava cansada? Me defendeu de alguma ofensa? Me ajudou com as tarefas de casa, uma vez que fosse? Hugo ficou em silêncio. O marido em quem eu confiava agora estava ali, preocupado apenas com quanto dinheiro meus pais me deram. Hugo abaixou o rosto. Minha sogra ficou ainda mais furiosa. Ela rosnou. Larissa, o que você está dizendo? Está ofendendo seu marido? E continuou. Chega de conversa. Hoje à tarde, toda a família vai se reunir. Este assunto tem que ser esclarecido para todos. Fiquei chocada. Reunião? Reunião para quê, mãe? Ela me olhou com um olhar determinado. Reunião para que todos saibam que tipo de nora você é. Se você não ajudar, a família vai tomar outra decisão. Viver aqui sendo egoísta não vai dar. Hugo acrescentou, como um prego final no caixão. Larissa, é melhor você se preparar. Sem o 5 milhões. Eu vou pedir o divórcio de verdade. Eu estava tão cansada que minhas pernas tremeram. Meu filho chutou de novo, como se perguntasse. Mamãe, o que está acontecendo? Acariciei minha barriga, respirei fundo e disse claramente. Com licença, vou subir para descansar. Quando a reunião começar, pode me chamar. Subi as escadas sob os olhares curiosos de toda a família. Mas enquanto subia, eu entendi que a partir daquele momento eu não estava mais naquela casa como nora. Eles me viam como um cofre ambulante e não me deixariam em paz até tirarem o último centavo. A reunião de família daquela noite seria, sem dúvida, uma verdadeira batalha. Naquela tarde, o céu estava cinzento, como um presságio. Sentei-me na cama, com as mãos na barriga, tentando respirar fundo. Mas minha mente era um turbilhão. Meu filho também se mexia mais que o normal, certamente sentindo a tensão da mãe. Por volta das 19h, o som de motos, conversas e chinelos arrastando no quintal anunciava que os parentes do meu marido haviam chegado. Ouvi a voz de uma tia, a mais fofoqueira da família, perguntando: O que aconteceu de tão grave, Marta? Por que essa reunião de emergência? Minha sogra respondeu, com a voz embargada para gerar pena. Acho que a má sorte bateu na minha porta, minha tia, minha nora. Ah, deixa pra lá. Depois, a senhora ouve e entende. A frase era vaga, mas o suficiente para deixar todos esperando pelo drama. Fechei os olhos por um momento e me levantei. Eu sabia que precisava descer, mesmo sem querer. A sala estava lotada. No centro, uma mesa com café e água. Pratos sujos do almoço ainda estavam ali, mostrando a pressa da convocação. Minha sogra sentou-se no meio, como a dona do poder. Hugo estava ao seu lado, tenso. Ricardo parecia um réu esperando a sentença. Thaís, de braços cruzados perto da escada, me olhava como se eu fosse a culpada. Entrei e todos os olhos se voltaram para mim. Minha sogra começou, a voz trêmula, mas teatral. Tia, tios, prima. Chamei vocês aqui hoje para pedir que a família me ajude a julgar essa situação. Porque eu já sou velha e ela não me escuta. Ela se virou para mim e estalou a língua. Larissa, fale de novo. O que você fez hoje de manhã? Com calma, respondi. Eu apenas fui ao banco liquidar e reaplicar o meu presente de casamento com uma trava de segurança. A sala inteira começou a cochichar. A tia fofoqueira bateu a mão na coxa. Meu Deus, nora que tranca dinheiro para a família do marido não ter acesso, onde já se viu? Outra tia perguntou na hora. Larissa, por que você fez isso? Não confia nesta família? Olhei para cada um lentamente. É um dinheiro que meus pais me deram. Eles me pediram para guardar com cuidado. Não posso usar para outras coisas. Thaís riu. Aí, tá vendo? Confirmado. O dinheiro que os pais dela deram deve ser uma fortuna. Por isso ela tem tanto medo que alguém toque. A tia fofoqueira se meteu agitada. Quanto? Fala pra gente. 10 milhões? 20 milhões? Eu fiquei em silêncio. E meu silêncio jogou mais lenha na fogueira. Hugo, rangendo os dentes, disse: Larissa, vai esconder até quando?
Eu já disse, isso não é brincadeira. Por que você não pode me contar? Olhei para ele e respondi baixo. Porque não é da sua conta. É um bem particular que recebi antes do casamento. Ao ouvir isso, a tia fofoqueira se levantou de um salto. Mas que nora mais esquisita. Vem morar com a família do marido e fica separando o que é seu e o que é nosso. Outra tia interveio. Mas Larissa, a família está com um problema sério. O Ricardo tá devendo e os caras vão tomar a casa. Você não tem pena do seu marido? Ricardo, imediatamente, se ajoelhou na minha frente, com a voz de quem se agarra a um fio de esperança. Larissa, eu te imploro, me salva. Sem esse 5 milhões, eu tô morto. Eu recuei um passo. Minha barriga bateu na beirada da mesa e meu filho deu um chute forte. Senti uma pontada de dor, mas mantive a calma. Minha sogra aproveitou a deixa e apontou pra mim. Tá vendo, Larissa? Ele está de joelhos. Você vai deixar seu cunhado morrer na praia? Que nora sem coração é você? Fechei os olhos por um segundo, abri e disse claramente. Mãe, eu tenho carinho pela família, mas um carinho com limites. Não posso pegar o dinheiro que meus pais juntaram a vida inteira para salvar uma dívida de jogo. Eu não fiz nada de errado. A sala ficou em silêncio absoluto. O ar estava tão pesado que eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. De repente, Hugo se levantou, a voz rouca de raiva. Larissa, como você pode falar assim? Ou você nunca considerou esta a sua casa? Você só pensa no lado da sua família. Olhei para ele e pela primeira vez vi que o homem que eu amava não me olhava com os olhos de um marido, mas de alguém exigindo seus direitos. Minha voz saiu embargada. Hugo, desde quando você vê sua esposa como um caixa eletrônico? Ele bateu na mesa. Desde que você passou a dar mais valor ao dinheiro do que a esta família? O barulho me assustou e o bebê se mexeu com força. Coloquei a mão na barriga tentando respirar. A tia fofoqueira jogou mais lenha. Vamos direto ao ponto. Larissa, você vai dar 5 milhões para salvar essa família ou não? Se não, pode parar de ser nora. Minha sogra concordou na hora, como se fosse um veredito final. É isso mesmo, Larissa. Se você não ajudar, esta casa não te quer mais como nora. A sala inteira me olhava, esperando que eu me apavorasse. Mas eu não senti medo. Senti meu coração doer mais do que nunca. Perguntei, com a voz baixa, mas firme. Então a senhora e toda a família estão escolhendo o dinheiro? Ninguém respondeu. E o silêncio foi a resposta. Fiquei parada, com a mão na barriga, os olhos ardendo. Naquele momento, eu sabia que a reunião estava apenas começando. O papel que eles me apresentariam a seguir me machucaria ainda mais. A reunião terminou em meio aos cochichos dos parentes, aos olhares inquisidores de cada um e ao meu silêncio resignado. Quando a maioria foi embora, restando apenas a família nuclear, a atmosfera ficou ainda mais densa. Minha sogra continuava sentada no meio da sala, de braços cruzados, como se tivesse perdido algo muito valioso. Ricardo estava ajoelhado há tanto tempo que suas pernas deviam estar dormentes, o rosto baixo. Thaís, encostada na escada, me olhava com um ar de vitória. E Hugo, ele estava de pé, o rosto cansado, mas os olhos cheios de uma raiva contida. Eu sabia que a história não tinha acabado. Minha sogra me olhou, a voz fria como gelo. Larissa, sente-se aqui. Eu ainda não terminei. Sentei-me, com a mão na barriga para acalmar a respiração. Meu filho não parava de chutar, como se reagisse àquela opressão. Hugo me encarou por um longo tempo e então baixou o tom. Larissa, precisamos resolver isso. Não podemos continuar assim, respondi suavemente. Eu não criei problema algum. Apenas fiz o que meus pais me pediram. Ao ouvir isso, minha sogra bateu na mesa. Seus pais te pediram? E eu? Você veio para ser nora desta família. Não me escuta, mas escuta seus pais? De que lado você está, Larissa? Suspirei. Mãe, tô grávida de 7 meses. Não posso discutir. Só vou dizer mais uma vez. O dinheiro é dos meus pais, não de mais ninguém. Thaís se intrometeu na hora. Aí, mãe, ouviu? A nora da senhora acabou de confirmar. O dinheiro dos pais dela não tem nada a ver com esta família. Franze a testa. Não distorça as coisas, Thaís. Mas ela continuou, com desdém. Eu não tô distorcendo, tô falando a verdade. Você não considera esta casa sua casa. Hugo, nesse ponto, parecia não aguentar mais. Ele cerrou os punhos. Larissa, não deixe as pessoas julgarem nosso casamento. Me diz logo, quanto seus pais te deram? Olhei para ele. Seus olhos não tinham a preocupação de um marido com sua esposa grávida, apenas a ânsia de uma cobrança. Respondi. Hugo, por que você quer saber?
para saber exatamente o valor que quer que eu saque? O rosto dele se contraiu sem conseguir negar. Minha sogra se levantou, foi até o quarto e voltou com uma folha de papel na mão. Bateu-a com força na mesa. Eu reconheci na hora. Eu sabia o que estava por vir. Minha sogra disse, palavra por palavra. Isso é um termo de compromisso. Basta você assinar que concorda em sacar o dinheiro e dar 5 milhões para o Ricardo pagar a dívida. Depois disso, não te perturbo mais. Olhei para o papel por um longo tempo. Aquela folha era fria e solitária, como um contrato para vender minha própria dignidade. Eu disse, mãe, eu não vou assinar. A sala pareceu explodir. Ricardo bateu a mão no chão. Larissa, você é muito cruel. Sério. Se eu for preso, meus pais vão morrer de desgosto. Thaís gritou. Ela não ama mais esta família. Minha sogra rosnou. Larissa, assine. Se você ainda quer ficar nesta casa, balancei a cabeça. Desculpe, não vou assinar. O ar ficou irrespirável. Hugo se aproximou, o rosto roxo de raiva. Larissa, você me decepcionou muito. Eu pensei que você era alguém que pensava na família. Olhei para ele. Que família, Hugo? Você já me protegeu alguma vez? Ele se virou, atingido em seu orgulho. Então tirou um segundo papel do bolso da camisa. Colocou-o na mesa, na minha frente. Diferente do primeiro, este tinha apenas algumas linhas frias e impessoais. Um pedido de divórcio. Meu corpo inteiro travou. Olhei para ele, as mãos trêmulas. Hugo, isso é. Ele disse, sem um pingo de ternura. Eu te dou 2 opções. Uma, assinar o compromisso de 5 milhões. 2, assinar o pedido de divórcio. Escolha. Eu não consegui dizer nada. Não por medo, mas por não acreditar que o homem que prometeu me proteger a vida inteira pudesse pressionar sua esposa grávida a esse ponto. Minha sogra, de braços cruzados, deu o veredito. Nesta casa, não criamos nora egoísta. Se quer ser nora, assine. Se não, arrume suas coisas e vá embora. Thaís acrescentou, afiada como uma faca. É isso mesmo. Você tá aqui há 3 anos e não fez nada de útil. Hugo me olhou, os olhos cheios de pressão. Larissa, estou esperando sua resposta. Coloquei a mão na barriga e o bebê chutou mais uma vez. Pensei nos meus pais, nas palavras do meu pai, nos meses em que chorei em silêncio nesta casa. E entendi que se eu assinasse o termo de compromisso, minha vida seria controlada para sempre. Se eu assinasse o divórcio, perderia o marido, mas manteria meu filho e minha liberdade. Levantei a cabeça, meus olhos secos. Disse baixinho. Com licença, vou pensar. Amanhã de manhã eu dou a resposta. Hugo ia dizer algo, mas eu recuei um passo, com a mão na barriga, e me virei para o quarto, em meio aos cochichos atrás de mim. Eu sabia que o próximo capítulo seria a minha decisão que mudaria tudo. Naquela noite não dormi. Deitei de lado, como o médico recomendou, com a mão na barriga, a mente girando com as frases da sala. Assine 5 milhões ou o divórcio. Dinheiro dos pais também é do casal. Se não der, não é mais nora. Meu filho chutava de leve, um ritmo constante, como uma mensagem silenciosa. Mamãe, não tenha medo. Acariciei a barriga e sussurrei. Meu filho, a mamãe não tem medo. Só estou pensando na melhor forma de te proteger. Fiquei deitada até o amanhecer. Quando a primeira luz entrou pela fresta da janela, eu sabia que tinha uma resposta. Por volta da seté, desci as escadas. Todos já estavam sentados, esperando. Como se soubessem que eu decidiria naquela manhã. Ninguém sorriu, ninguém perguntou como eu estava. Eles só queriam saber qual papel eu escolheria. Hugo me olhou primeiro. Seu olhar não tinha a suavidade de um marido, mas a expectativa de quem espera um prêmio em dinheiro. Larissa, já pensou? Assenti. Já. Minha sogra se inclinou para a frente. Thaís cruzou os braços. Ricardo já estava de joelhos, pronto para agradecer. Olhei ao redor da casa onde vivi por 3 anos e disse, com suavidade, agradeço a todos pelo tempo que me deram para pensar. E eu decidi. Estendi a mão, não em direção ao termo de compromisso de 5 milhões. Coloquei minha mão sobre o pedido de divórcio. A família explodiu. Minha sogra gritou. Larissa, você enlouqueceu? Thaís arregalou os olhos. Meu Deus, ela escolheu o divórcio de verdade. Ricardo começou a chorar. Você me matou, cunhado. Hugo se levantou de um salto, o rosto pálido. Larissa, repete isso. Você tá brincando, não tá? Olhei diretamente para ele, o homem que um dia prometeu me amar para sempre. Hugo, eu não estou escolhendo o divórcio para te abandonar. Estou escolhendo para proteger meu filho.
Não posso deixar meu filho nascer numa casa que vê a mãe dele como um caixa eletrônico. A frase fez todos se calarem. Hugo ficou paralisado, sem palavras. Eu assinei o papel, um traço firme e decidido. Assim que a tinta secou, metade do peso em meu coração se foi. Coloquei a caneta na mesa e levantei a cabeça. A partir de amanhã, eu me mudo. Devolvo meu status de nora, mas fico com o que é meu por direito, meu filho e meu futuro. Ninguém disse mais nada. Até o tic-tac do relógio parecia ter parado. Depois de um tempo, minha sogra soltou, cheia de raiva. Se quer ir, vá. Esta casa não segura gente ingrata. Assenti. Agradeço por deixar claro, mãe. Virei-me e subi para o quarto. Cada passo era lento, mas firme. Meu filho chutou de leve, como se me encorajasse. Ao fechar a porta do quarto, encostei-me na parede. As lágrimas caíram. Uma liberação de tantas emoções reprimidas. Mas não eram lágrimas de dor, e sim de despertar. Eu tinha feito a escolha certa. Se você que está lendo até aqui estivesse no meu lugar, o que escolheria? Depois de assinar o pedido de divórcio, senti um vazio, mas estranhamente não era de perda, e sim de leveza, como se tivesse tirado uma pedra das costas. Arrumei minhas coisas, que não eram muitas. Algumas roupas, a caderneta de pré-natal e algumas roupinhas de bebê que meus pais haviam me dado. Cada item que eu colocava na mala me fazia perceber. Em 3 anos como nora, eu não tinha nada que fosse meu. Apenas meu filho na barriga era verdadeiramente meu. Quando desci com a mala, a família ainda estava lá, talvez esperando que eu mudasse de ideia. Mas não olhei para ninguém. Apenas acenei com a cabeça. Com licença, estou de saída. Agradeço pelo tempo que passei aqui. Minha sogra virou o rosto, a voz cheia de veneno. Vá e não volte chorando. Nunca vi uma nora que só pensa em dinheiro como você. Não respondi. Suas palavras não me machucavam mais. Thaís, de braços cruzados, sorriu com desdém. Lembre-se, não vá dizer que minha família te abandonou. Você mesma escolheu, Ricardo suspirou. Como se eu tivesse assinado sua sentença de morte. Parece que você não tem mais nenhum sentimento por esta família, né? E Hugo? Ele estava parado na porta, o rosto pálido, os olhos de repente vermelhos, mas tentando parecer calmo. Larissa, é sua última chance. Se mudar de ideia, eu rasgo os papéis. Olhei para ele. Meu coração doeu um pouco, mas eu sabia que o homem falando aquilo não era o que eu amava. Ele só lamentava a perda de 5 milhões de reais. Balancei a cabeça. Hugo, se era para salvar algo, deveria ter sido há 3 anos. Agora é tarde. Ele abaixou a cabeça. Eu me virei. Ao sair pelo portão, o vento fresco bateu no meu rosto. Senti como se tivesse me livrado de uma roupa apertada que usei por anos. Chamei um táxi para a casa dos meus pais. No caminho, o motorista me olhou pelo retrovisor. Moça, com essa barriga toda, viajando sozinha, cadê a família? Sorri de leve. Estou voltando para os meus pais. O motorista assentiu. Voltar é bom. Nessa vida não há lugar como a casa dos pais. Ouvi aquilo e meus olhos se encheram de lágrimas. Quando o táxi parou, meu pai estava regando as plantas. Ao me ver, ele parou, a mangueira caiu no chão. Minha mãe saiu correndo da cozinha, ainda com um pano de prato na mão. Larissa, minha filha! O que aconteceu? Por que voltou assim de repente? Eu não consegui dizer nada. Abracei minha mãe e chorei como uma criança. Meu pai colocou a mão no meu ombro, a voz calma. Você fez certo em voltar, filha. Nós estamos aqui. Ninguém vai te humilhar mais. Assenti, as lágrimas molhando a camisa do meu pai. Naquele momento, eu soube que tinha voltado para o lugar a que eu pertencia. No primeiro dia após o divórcio, dormi no meu antigo quarto. O cheiro da tinta, das cobertas familiares, me acalmou. Naquela noite, minha mãe me trouxe uma tigela de canja quente, soprando e me dando na boca como quando eu era pequena. Não pense em mais nada. Fique aqui e tenha seu filho, depois a gente vê. Sorri. Mãe, eu me divorciei. Tenho medo do que vão falar. Minha mãe me deu um beliscão de leve. Falar de quê? Mulher só passa vergonha quando não se ama. Você se protegeu, fez o certo. Meu pai, sentado ao lado, suspirou. Ainda bem que você guardou aquele dinheiro, senão seria um sofrimento a vida toda. Assenti com a mão na barriga. Sou muito grata a vocês, senão eu estaria perdida. No dia seguinte, fui ao médico. Ele disse: o bebê está ótimo, só ficou um pouco estressado junto com a mãe. Nas próximas semanas, relaxe, sorri. Sim, doutor, eu entendo. Mas no fundo, eu sabia que as coisas não tinham acabado. Mesmo depois que saí, eles continuaram ligando para Hugo,
que por sua vez ligava para a casa dos meus pais. Uma noite, enquanto jantávamos, o telefone do meu pai tocou. Era Hugo. Meu pai olhou para mim e atendeu. Ouvi a voz de Hugo apressada. Seu Valdir, por favor, peça para Larissa repensar. Minha família está um caos, a dívida aperta a cada dia. Eu só peço que ela ajude desta vez. Meu pai respondeu, seco. Meu filho, a Larissa já decidiu, não vai mudar. Hugo insistiu. Seu Valdir, por favor, tente falar com ela. O senhor e sua esposa amam a Larissa. É só 5 milhões, seu Valdir. Larguei meus talheres. Eu sabia que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Disse baixo ao meu pai. Pai, me dê o telefone. Peguei o telefone, a voz calma. Hugo, pare com isso. Eu já deixei claro, não vou voltar e não vou dar o dinheiro. Hugo tentou conter a raiva, mas o Ricardo, ele vai ser preso, Larissa. Fechei os olhos. Eu não sou responsável pelas consequências dos atos dos outros. De agora em diante, não me ligue mais. Desliguei. Minha mãe segurou minha mão. Você fez o certo. Mas tenho a sensação de que eles não vão desistir. Assenti. Eu sei. Para uma família acostumada a depender dos outros, eles ainda vão tentar algo. E isso aconteceria no próximo capítulo. Nos dias seguintes, a casa dos meus pais era um refúgio de paz, mas eu ainda sentia uma inquietação, como uma tempestade distante. Vivi mais devagar, me alimentando bem para dar força ao meu filho, mas o pressentimento de uma mulher raramente falha. E o que tinha que acontecer, aconteceu. Numa manhã de fim de semana, enquanto eu dobrava as roupinhas do bebê, ouvi uma moto parar no portão, passos e a voz do meu pai. Pois não, ouvi uma voz de mulher que me deu um calafrio. Oi, sou tia do Hugo. A dona Marta me pediu para vir conversar com os senhores. Fiquei paralisada. A família do meu marido estava mudando de tática, usando parentes para pressionar meus pais. Meu pai abriu o portão, educado. Pois não, em que posso ajudar? A tia olhou para dentro, me procurando. É sobre o casal, seu Valdir. A Larissa grávida e se divorciando. Fica feio, né? A família toda tá comentando. Meu pai respondeu, sereno. Foi uma decisão dela. Deixem-na em paz. Mas a tia não veio para desistir fácil. Ela baixou a voz, tentando gerar compaixão. A Larissa é jovem, cabeça quente. Será que ela não está com raiva e esquecendo o futuro do filho? Aquele 5 milhão, para nossa família, é uma questão de vida ou morte. Ouvi aquilo e tive vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Eles não vieram para nos reconciliar, vieram pelos 5 milhão. Meu pai foi firme. Com todo respeito, esse dinheiro eu e minha esposa juntamos a vida toda para ela. Ninguém tem o direito de tocar. Minha filha não fez nada de errado. A tia mudou o tom, um pouco mais ríspida. Mas, seu Valdir, fazendo isso, a Larissa está empurrando a família do marido para o buraco. Ser nora e não pensar no bem comum. Ao ouvir isso, eu saí. Não podia deixar meu pai ser ofendido. Bom dia, tia. Ela se virou com um sorriso forçado. Ah, Larissa, eu vim te pedir um favor. Ajude o Ricardo. Coitado, está endividado até o pescoço. 5 milhão. Para você não deve ser mais importante que a vida de uma pessoa. Respondi na hora, sem deixá-la continuar. Tia, eu não posso salvar e não tenho o costume de sustentar o vício de ninguém. Ela ficou pasma. Continuei, a voz calma, mas afiada. Mesmo quando eu era nora, não tinha a obrigação de pagar a dívida de ninguém. Agora que estou divorciada, a família do meu ex-marido não tem mais nenhum direito de falar de dinheiro comigo. Meu pai colocou a mão no meu ombro, me apoiando. A tia franziu a testa. Larissa, falando assim. Você está cortando todos os laços, toda a consideração, até mesmo seu dever de nora. Olhei nos olhos dela. Esse dever eu cumpri por 3 anos, mas eu sou um ser humano, tenho limites. Ninguém tem o direito de me forçar a me sacrificar até a morte. A tia ficou sem palavras. Depois de um tempo, balançou a cabeça. Bom, não vou mais discutir. Mas acho que isso ainda não acabou. Ela se foi, deixando uma nuvem de poeira, assim como a família do meu ex-marido tentava me arrastar para a lama deles. À noite, Hugo ligou de novo. Meu pai me passou o telefone. Atendi. A voz de Hugo estava cansada. Larissa, por que você é tão fria? Minha tia foi aí e você não cedeu um pouco? Respirei fundo. Hugo, você está usando sua tia para pressionar meus pais. Eu não gosto disso. Ele ficou em silêncio por um momento e depois disse: Estou desesperado, Larissa.
Me dá mais uma chance? A frase poderia ter me abalado antes, mas agora eu entendia. Não era uma chance para o casamento, era uma chance para conseguir o dinheiro. Perguntei diretamente. Se você não precisasse do 5 milhão, você me procuraria? Hugo engasgou. Eu sabia que tinha acertado no alvo. Depois de um longo silêncio, ele disse: Larissa, eu errei, mas não leve as coisas a esse ponto. Você sabe o caos que minha família está vivendo? Respondi. Hugo, a culpa não é minha. A culpa é da sua família, que não sabe onde parar. Ele suspirou, a voz fraca. Larissa, você não me ama mais? Fechei os olhos. Uma lágrima escorreu, mas meu coração não tremeu. Hugo, não é que eu não te ame mais. É que eu percebi que você nunca me amou como eu pensava. Silêncio. Eu desliguei. Senti como se tivesse tirado um peso de 3 anos das costas. Naquela noite, meus pais sentaram comigo na cozinha. Minha mãe me deu um copo de leite quente. Filha, eles não vão desistir. Cuidado. Eles podem tentar outra coisa. Meu pai concordou. De qualquer forma, você está grávida. Se eles fizerem algo, nós vamos te proteger. Não se preocupe. Sorri, fraca. Não me preocupo mais. Só estou cansada. Minha mãe acariciou minhas costas. É normal estar cansada. Nós, olhando de fora, já sentimos pena. Imagina o bebê na sua barriga. Encostei a cabeça no ombro da minha mãe. Eu era forte hoje porque sempre tive meus pais me apoiando. Mas eu sabia que a família do meu ex-marido não desistiria fácil. E nos próximos capítulos a tempestade seria ainda mais forte. Mas eu não era mais a Larissa fraca de antes. Depois do confronto com a tia do meu ex-marido, achei que as coisas se acalmariam. Mas eu estava errada. Para uma família acostumada a viver às custas dos outros, quanto mais são rejeitados, mais eles tentam. E aconteceu mais cedo do que eu pensava. Naquela manhã, eu estava dobrando roupas de bebê quando a campainha tocou insistentemente. Minha mãe foi abrir e segundos depois a ouvi paralisar. Senhora, o que faz aqui de novo? Era minha ex-sogra. Ela estava no portão, de mãos na cintura, com uma cara de poucos amigos e atrás dela 2 parentes, como se estivessem ali para testemunhar algo. Saí para a varanda, ao lado da minha mãe. Dona Marta me olhou de cima a baixo, com um olhar frio, como se nunca tivesse me considerado nora. Larissa, eu vim resolver isso de uma vez por todas. Não pense que assinar um papel de divórcio resolve tudo. Minha mãe franziu a testa. Dona Marta, a Larissa está grávida. Fale com calma. Mas Dona Marta ignorou. Grávida ou não, ela não pode fazer o que bem entende. Respirei fundo, mantendo a calma. O que a senhora quer? Ela apertou a bolsa que segurava. Por que você se divorciou sem nos avisar? Por que saiu de casa? Você fugiu das suas responsabilidades, sabia? Olhei para ela, sem saber se ria ou chorava. Que responsabilidades? Eu e Hugo nos divorciamos. Devolvi tudo para sua família. Ela bufou. Devolveu o quê? Você só devolveu o título de nora. E a dívida do seu cunhado? E a honra da nossa família? Quem arca com isso? Morde o lábio. Mãe, meu assunto com Hugo acabou. Não tenho mais nenhum vínculo com a família. Vendo-se sem argumentos, Dona Marta respirou fundo e mudou o tom. Mais alto, mais agudo. Então me responda uma coisa. É verdade que seus pais te deram 5 milhões de reais? Minha mãe se postou na frente. Dona Marta, isso é um assunto da nossa família. A senhora não tem o direito de perguntar. Mas Dona Marta não veio para ouvir não. Tenho direito, sim. Eu era sogra dela. Tenho o direito de saber sobre o dinheiro da minha nora. Com calma, respondi. Mas eu não sou mais sua nora. A frase a fez parar por um segundo. Mas ela cerrou os lábios. Não brinque com as palavras. Você tem que declarar esse dinheiro, porque ele diz respeito ao Hugo. Minha mãe bateu a mão na porta. Diz respeito a quê? O dinheiro que os pais dela deram antes do casamento não tem nada a ver com o marido. Os vizinhos começaram a sair para ver. Dona Marta fez ainda mais barulho. Tem a ver, sim! Ela casou com meu filho, os bens dela afetam o futuro do meu filho. Eu não consegui mais me conter. Mãe, vou dizer pela última vez. O presente de casamento é um bem particular anterior ao casamento. A lei diz isso. Não tem obrigação de dividir ou declarar a ninguém. Os 2 parentes que acompanhavam se meteram. Nossa, a juventude de hoje é assim? Valoriza mais o dinheiro que a família. Larissa, se não quer ajudar, tudo bem, mas fale com um pingo de respeito. Respondi diretamente. Se eu ainda tivesse respeito, não teria me divorciado. A frase fez os 3 ficarem pálidos. Naquele momento, Hugo apareceu.
Não sei como ele soube que a mãe estava lá. Talvez ela o tenha chamado. Ele entrou no portão, tenso. Larissa, preciso falar com você. Fiquei na varanda sem cruzar a soleira da porta, como uma linha divisória entre duas vidas. Hugo me olhou cansado. Larissa, fazendo isso, você vira motivo de piada para todo mundo. Mordi o lábio. Hugo, já acabou. O que você quer mais? Ele olhou nos meus olhos. Quero que você diga para minha mãe qual é o valor exato que seus pais te deram. Senti algo explodir dentro de mim. Hugo, você enlouqueceu? Eu já disse que isso é pessoal, porque você insiste. Hugo, com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de desespero por não conseguir o dinheiro, disse: Só uma palavra, Larissa. Me diz, mesmo que não me dê, eu preciso saber o valor. Apertei as mãos com força. Pra quê? Pra planejar como me pressionar de novo? Ele ficou em silêncio. E seu silêncio foi uma confissão. Minha mãe, pela primeira vez na vida, gritou: Seu Hugo, a sua família já passou dos limites. Minha filha tá grávida, vocês a expulsam de casa e agora vem até aqui para interrogá-la sobre dinheiro. Hugo abaixou a cabeça, mas sua mãe não recuou. Vou dizer uma coisa para os senhores. Se a Larissa não falar, vamos à justiça. Ela escondeu o patrimônio do casamento e está completamente errada. Vamos processar. Meu pai se levantou, o rosto vermelho de raiva. Processar o quê? O dinheiro que os pais dela juntaram a vida inteira e nunca foi tocado. Como isso é patrimônio do casamento? Dona Marta insistiu. Vou processar. Sim, precisamos daquele 5 milhões. Se ela não der, eu vou até o fim. Eu fiquei no meio, o coração quase explodindo. Meu filho chutava forte, incomodado com os gritos, a briga, a pressão sobre a mãe. Coloquei a mão na barriga, tentando respirar. Mãe, se a senhora processar, eu contratarei um advogado e a senhora vai perder. Minha ex-sogra ficou pálida. Eu acrescentei, devagar, mas com firmeza. E se a senhora continuar vindo aqui, exigindo dinheiro, me ameaçando, eu vou prestar queixa por assédio a uma mulher grávida. O quintal ficou em silêncio. O vento assobiava no telhado. No fim, Hugo apenas me olhou, os lábios trêmulos. Larissa, você mudou. Olhei para ele, os olhos já secos. Não, eu só deixei de ser tola. Minha ex-sogra se virou e arrastou os parentes. Mas antes de sair, não esqueceu de soltar uma ameaça. Você vai se lembrar disso, Larissa. Foi você que começou a guerra. Ela se foi. Fiquei parada por um tempo. A mão na barriga, abraçando a única paz que eu tinha. Depois daquele confronto violento no portão da casa dos meus pais, a casa da minha antiga família ficou assustadoramente silenciosa. Mas eu sabia que aquele silêncio não era paz. Era a calmaria antes do furacão. E, como eu pressentia, 3 dias depois, a tempestade de verdade chegou. Logo cedo, meu pai mal tinha acabado de tomar café quando um vizinho veio correndo. Seu Valdir. Acho que o banco tá lá na casa dos seus ex-sogros. Tem um monte de gente. Caminhão, oficial de justiça, devem estar tomando a casa. Meu coração bateu forte. Coloquei a mão na barriga e meu filho reagiu. Minha mãe, preocupada, disse: Fique aqui, minha filha. Você está grávida, não saia. Mas eu não precisei sair. A notícia se espalhou como fogo. Em menos de 1 hora, outro vizinho veio tomar café com meu pai e contou. Eu vi, eles lacraram a casa da sua ex-sogra, Larissa. Colaram um monte de papel no portão. O Ricardo sumiu. Deve ter fugido. Meu pai suspirou. Meu Deus, esse rapaz só causa problema. O vizinho continuou. A mãe dele se ajoelhou, chorou, mas não adiantou. A dívida era de uns 5 milhões. Ninguém negocia um valor desses. Ouvi cada palavra sem sentir alegria nem satisfação. Apenas a sensação de que às vezes a lei do retorno chega mais rápido do que pensamos. Ao meio-dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Alô, Larissa? Sou eu, a sua prima, a prima do Hugo. Reconheci a voz da mulher que me criticou na reunião de família. A voz dela tremia. Larissa, o Ricardo fugiu. A casa foi tomada pelo banco. A mãe do Hugo está sentada na calçada desde manhã, chorando sem parar. Não respondi. Ela continuou, esperando minha compaixão. Larissa, será que você não pode falar com seus pais, ver se dá para ajudar em alguma coisa? A família está destruída. Respirei fundo e respondi. Com licença, prima, mas eu não sou mais nora daquela família. E não tenho nada a ver com as dívidas. Ela suspirou, a voz cheia de reprovação. Você cortou os laços de vez, né? Eu pensei que você fosse boa. Não a deixei terminar. Sim. Há muito tempo eu não era considerada da família. De qualquer forma, ela ficou em silêncio e desligou. À tarde, recebi uma mensagem do celular de Hugo. Apenas uma frase. Larissa, me desculpe. A casa se foi.
Olhei para aquelas palavras por um longo tempo. Foram 3 anos de dor, mas agora eu só senti um vazio. Respondi. Cuide da sua mãe. Te desejo o melhor. Nada mais. Foi a última gota de compaixão que eu tinha por ele, o homem que escolheu o dinheiro em vez da esposa e do filho. 2 dias depois, uma vizinha próxima da família dele veio nos visitar. Larissa, ela disse, é triste, mas também merecido. Contei a ela o que sabia. Ela acrescentou. Quando o banco chegou, a sua ex-sogra gritou, xingou, mas não adiantou. Eles leram a ordem judicial. A casa estava no nome do Ricardo e dela. E ele tinha mais dívidas com agiotas. O total passava de 2 milhões. Só descobriram quando os cobradores apareceram. Morde o lábio. Então os 5 milhão eram só a ponta do iceberg. A vizinha continuou. O Hugo ficou paralisado. Ele ligou para você, mas você não atendeu. A mãe dele te xingou de tudo, disse que a culpa era sua. Mas todo mundo na vizinhança tá dizendo, quem planta, colhe. Não fique triste. Ah, senti. Eu não tava triste. Só sentia pena de mim mesma por ter aguentado 3 anos. Naquela noite, meu filho chutou de leve. Mamãe, não tenha mais medo. Sorri. Não, meu filho, não tenho mais medo de nada. Por quê? A partir daquele momento, nós dois estávamos livres de uma casa tóxica. Um lugar onde, se eu tivesse ficado, teria sido sugada até a alma. E eu sabia que a queda deles estava apenas começando. Enquanto isso, uma nova jornada para mim e meu filho esperava adiante. Após o banco tomar a casa, a história da família do meu ex-marido se espalhou pelo bairro. Alguns sentiam pena, outros zombavam. Eu ouvia tudo sem alegria ou tristeza, apenas alívio. Naquela noite, recebi uma longa mensagem de um conhecido. O Ricardo fugiu mesmo, Larissa. Ninguém sabe onde ele está. A Thaís, com vergonha, foi morar com um parente distante. E sua ex-sogra está de favor na casa de uma vizinha. Desliguei o telefone e suspirei. Uma família pode se desintegrar em dias se já estiver podre por dentro. Hugo ainda me mandava mensagens, mas não mais com tom de cobrança. Ele apenas escrevia. Me desculpe, perdi a casa, perdi tudo. Eu respondia de forma sucinta. Cuide da sua mãe, não te culpo mais. Talvez fossem nossas últimas palavras. Eu me concentrei na gravidez. Minha mãe me preparava canja, meu pai me levava para passear no parque. O médico disse que eu estava melhor, menos estressada. Persistendo que minha mãe tenha em a casa do marido ou dos pais, mas o lugar onde há alguém de braços abertos para te receber, não importa quão destruído você esteja. Alguns dias depois, uma vizinha comentou. Vi o Hugo sentado em frente à casa lacrada, com a cabeça entre as mãos. Dá pena, mas quem procura, acha. Sorri, triste. Todos pagam um preço. Ela sentiu. Foque em ter seu filho. Sua sorte vai mudar. Acariciei minha barriga e sussurrei para o meu filho. Meu amor, eu acredito que depois da tempestade o céu fica claro. E, do fundo do meu coração, eu sabia que a porta do passado tinha se fechado. Mas uma nova porta, mais pacífica e gentil, estava se abrindo. Mesmo sem saber o que viria, eu não tinha mais medo. O tempo passou mais rápido do que eu imaginava. Minha barriga crescia, cada passo era pesado, mas meu coração estava mais leve do que nunca. Desde que saí da casa do meu ex-marido, eu não precisava mais ouvir gritos ou engolir humilhações. A paz na casa dos meus pais foi o remédio que me curou. Uma manhã, meu pai me levou ao hospital para um exame de rotina. A sala de espera estava cheia. Eu estava encostada na parede quando senti uma tontura e quase caí. Uma mão firme segurou meu braço. Cuidado, moça. Com essa barriga é perigoso ficar de pé por muito tempo. Olhei para cima. Era um homem de uns 30 e poucos anos, rosto gentil, olhos tristes, mas calorosos. Ao lado dele, uma menina de uns 5 anos. Ele me ajudou a sentar. Minha esposa, quando estava grávida, também não aguentava ficar muito tempo de pé. Ele parou ao mencionar a esposa. A menina puxou a mão dele. Papai, tô com sede. Ele se abaixou para dar um suco a ela, a voz incrivelmente terna. Toma, meu amor. Olhando para os dois, imaginei que ele fosse pai solteiro. Logo meu pai voltou. O homem se levantou. Sente-se, senhor. Meu pai agradeceu. Quando chegou minha vez, o médico disse que o bebê estava ótimo e que o parto seria em algumas semanas. Ao sair, encontrei o homem e a menina de novo. Ele sorriu. Que você e seu bebê tenham um ótimo parto. Agradeci. A menina acenou para mim com um sorriso tão puro que aqueceu meu coração. Eu não sabia,
mas aquele era o primeiro sinal de que o destino estava me abrindo uma nova porta. A imagem daquele pai e daquela filha no hospital ficou na minha mente. Não por interesse, mas pela pureza do sorriso da menina e pela paz no olhar do pai. Achei que fosse só um encontro casual, mas o destino nos reuniu novamente. Dias depois, no supermercado, ouvi uma voz. Moça, lembra de mim? Era ele. A menina Clara estava ao seu lado. Sorri. Oi, que coincidência. Ele coçou a cabeça. Sem graça. Pois é. A Clara queria um bolo. A menina olhou para minha barriga. Tia, o bebê gosta de bolo? Eu ri. Meu pai chegou e o cumprimentou. O homem foi muito respeitoso. No caixa, ele insistiu em me ajudar com as sacolas. Deixa que eu levo. A senhora está grávida, é pesado. Meu pai consentiu. No estacionamento, ele perguntou quando eu daria à luz. Daqui a umas 3 semanas. Que corra tudo bem, ele disse. A propósito, meu nome é Miguel. Se precisar de algo, pode me ligar. Clara acrescentou. Meu pai gosta de ajudar as pessoas. Nós nos despedimos. Enquanto eles se afastavam, meu pai comentou. Ele parece um bom homem. Se tiver que acontecer, vai acontecer de novo. Não feche seu coração tão cedo, filha. Naquela noite senti uma paz estranha, como se depois de toda a tempestade, a calmaria estivesse finalmente chegando para mim e para o meu filho. As últimas semanas de gravidez passaram voando. As notícias sobre minha antiga família ainda chegavam. Ricardo foragido, Thaís escondida, Dona Marta vivendo de favor. Eu não sentia nada. Tudo na vida volta ao seu devido lugar. No dia em que entrei em trabalho de parto, chovia. Meus pais me levaram às pressas para o hospital. A dor era intensa, mas eu estava calma. Quando ouvi o primeiro choro do meu filho, eu chorei junto. O médico o colocou no meu peito. Parabéns, mamãe. Um menino saudável. Olhei para aquele rostinho e senti uma nova vida começando. Enquanto eu estava no quarto, abraçada ao meu filho, Miguel e Clara apareceram na porta. Fiquei surpresa. Como você soube que eu estava aqui? Ele sorriu. Um amigo que trabalha aqui me contou. Naquele momento, meu coração se aqueceu, não com paixão, mas com uma sensação de paz que eu não sentia há muito tempo. Um mês depois, eu estava na varanda com meu filho no colo. Miguel apareceu com frutas. Clara brincava com o bebê. Olhando para eles, o futuro não parecia mais tão escuro. Eu não prometi nada a ele e ele não teve pressa. Mas eu sabia que alguns amores não precisam ser forçados, apenas precisam de tempo para florescer. Coloquei a mão no peito e sussurrei. Meu filho, a partir de agora, a mamãe vai viver diferente.